Na página de apresentação do Contramapa, diz que gosta de caracóis temperados no verão e de autores clássicos em todas as estações do ano. Mas este não é um blog de gastronomia, muito menos de literatura, porque a Diana Guerra só pensa em viajar, viajar, viajar. Olá Diana, a primeira pergunta é muito fácil, porque foste tu própria que a fizeste na apresentação do teu blog. Porquê viajar? Olá Diogo, sim, essa é uma pergunta que me fazem com alguma frequência. Eu comecei a viajar já num período um bocadinho tardio da minha vida, não é tardio, mas hoje em dia as pessoas começam a viajar muito novas, e eu só comecei a viajar mais na segunda parte da minha licenciatura, foi quando fui de Erasmus, estive de Erasmus em Barcelona, e a partir daí comecei a querer conhecer o mundo e eu acho que à medida que as pessoas começam a conhecer o mundo, cada vez querem conhecer mais mundo. Portanto, depois de ter feito Erasmus, fiz um Interrail pela Europa, e depois quis começar a explorar países um bocadinho além da Europa, além da velha Europa, que fossem um bocadinho mais diferentes. Fui a Marrocos, fui aos Estados Unidos, também já fui à Turquia, a Cuba, Brasil, Japão, ao Sudeste Asiático. Pronto, depois comecei assim a percorrer alguns países, principalmente a partir do momento em que comecei a trabalhar, em que começou a também ganhar algum fundo de maneio. E eu, como nunca fui uma pessoa de muitos bens materiais, quando começo a ganhar o fundo de maneio, o que eu gosto mesmo é ir conhecer outras culturas, outros costumes, outros sabores, outras coisas. E porquê criar um blog para partilhar? Eu sou formada em comunicação, em ciências da comunicação, e desde pequenina que eu queria ser jornalista, sempre tive o sonho de ser jornalista, e eu costumo dizer muito isto às pessoas, que é, eu quando era criança, eu costumava fazer tipo colagens com recortes de jornais, e depois ia vender aos membros da minha família. Se calhar era um bocadinho mais o meu perfil mais vendedor do que jornalista, mas já tinha um bocadinho aquela vertente do jornalismo e sempre achei que seria a minha profissão. Contudo, depois de ter tirado a licenciatura em comunicação e ter trabalhado durante algum tempo na área, percebi que não era aquilo que eu queria fazer para a minha vida e direcionei a minha carreira um bocadinho mais para a área de gestão. Contudo, esta parte da comunicação e da escrita sempre foi algo que esteve muito próximo de mim, e quando comecei a trabalhar mais na área de gestão, porque eu trabalho em consultoria, comecei a sentir muita falta dessa parte. Então, para mim, criar o blog foi obrigar-me a escrever e voltar um bocadinho àquela minha paixão da escrita e de contar histórias. Portanto, o blog surgiu um bocadinho por causa disso. Vamos então às histórias, porque o blog Sim. é feito de histórias, é feito de viagens. Começou tudo na Europa, com as primeiras viagens na Europa, mas não queria falar para já da Europa, se calhar vamos deixar para o fim. Vamos falar primeiro em Marrocos. Marrocos foi a primeira grande viagem, não é? Em 2008. Porquê Marrocos? Porquê é que quiseste ir a Marrocos? O que é que te fascinou no país? Sim. Eu, no que diz respeito a muita coisa da minha vida, inclusivamente as viagens, sou uma pessoa um bocadinho impulsiva. E então a viagem a Marrocos surgiu um bocadinho como havia na faculdade onde eu estava, quando eu tirei comunicação, havia o núcleo da geografia. E o núcleo da geografia, que eram as pessoas que estavam a tirar o curso de geografia, estavam a organizar uma viagem a Marrocos, porque Marrocos tem uma grande herança portuguesa, especialmente nas cidades mais costeiras. E eu e um grupo de amigos meus de comunicação, não sendo de geografia, achámos a ideia muito engraçada, não tanto pela viagem geográfica, mas mesmo pela aventura, e colámos um bocadinho àquela viagem, e fomos com o grupo do núcleo de geografia, fomos de autocarro, partimos de Lisboa, e durante 7 dias fomos percorrer a costa marroquina, passámos por Essaouira, por Rabat, terminámos em Marrakech e depois voltámos um bocadinho pelo interior de Marrocos, pelaquela zona da Cordilheira do Atlas, até cá acima, e foi uma viagem muito fascinante. Como foi uma viagem muito impulsiva, eu não sabia muito bem o que esperar do país, era a primeira vez que eu saía da Europa, era a primeira grande viagem que era muito diferente, e acho que foi uma viagem para mim que abriu um bocadinho os horizontes. Porque é um país muito próximo, mas na verdade é um país com uma cultura completamente diferente. Estamos a falar de um país árabe, com outro tipo de conceitos que aqui não encaixam tão bem. Sim. Como é que foi este choque cultural? Porque há de ter sido um choque cultural logo assim para abrir. Foi um choque cultural, foi grande, não é? Porque a cultura é bastante diferente, e como nós sabemos, Marrocos é um país muçulmano que trata a mulher de uma forma um bocadinho diferente, e eu já ia um bocadinho preparada para isso. Mesmo o ano passado voltei lá a Marrocos, e é verdade, acho que é um facto que as mulheres têm que ter um bocadinho mais de cuidado ou atenção, mas por outro lado o povo
marroquino surpreendeu muito porque é um povo muito próximo das pessoas, é muito hospitaleiro, abre as portas, convida-te a sentar na tua mesa, serve-te um chá, porque eles têm lá muita cultura do chá. Por exemplo, eu lembro-me de passear numa das Medinas de Marrocos, onde eles têm os bazares e onde têm os produtos à venda, e a meio de um processo de negociação, porque para eles a negociação faz parte do acto de compra, ou seja, se eu vou comprar qualquer coisa em Marrocos, eu tenho de negociar aquilo que estou a comprar, mas a meio do processo de negociação, a pessoa a quem eu estava a comprar, eu já não me lembro o que é que estava a comprar, deveria ser tipo um vestido ou um lenço, convida para sentar, vai buscar 2 cadeiras, serve-me um chá e agora vamos fazer uma pausa e estamos ali 10 minutos a partilhar algumas histórias e depois já continuamos o processo de negociação. Portanto, eles têm um bocadinho têm muito forte esta parte relacional, e para eles o relacional é muito mais importante do que para os europeus, e isso eu acho muito fascinante. Muito bem, aprendemos também que em Marrocos não há camelos, há dromedários, não é? Aprendemos Exato. também no teu blog como é que é andar de camelo, ou de dromedário no Sim. caso, e dormir no deserto, não é? Porque estiveste no deserto também. Sim, eu andei de dromedário, já foi o ano passado, porque eu voltei lá o ano passado a Marrocos, e também foi uma experiência bastante engraçada, se bem que eu tenho que confessar que tenho um bocadinho mixed feelings em relação a isso, porque sempre que nós temos algumas experiências com animais em viagem, especialmente em países que não são tão desenvolvidos, nós nunca sabemos como é que aqueles animais são tratados. Isso acontece com os dromedários em Marrocos, acontece com os elefantes na Tailândia, acontece com os tigres em África, e acho que às vezes é um aspecto que nós temos que ter um bocadinho em atenção. Eu, neste caso, quis ter a experiência, achei que os dromedários estavam bastante bem tratados, pelo menos estavam gordinhos. E um ar feliz. tinham um ar feliz, e via-se que a equipa com quem nós fomos, eles cuidavam bem dos animais, ou seja, quando nós chegámos ao acampamento no meio do deserto, uma das primeiras preocupações deles foi colocar, claro que eles são presos, não é? Mas colocar os dromedários presos junto a uma das tendas e foram-lhes dar água e comida, que nós próprios vimos, portanto, eles eram muito bem tratados. E é uma experiência, acho que é uma experiência um bocadinho, única. Não vou dizer que é confortável, porque estarmos 2 ou 3 horas em cima no animal não é muito confortável, mas é uma experiência bastante única. Mas em relação à experiência do deserto, voltando aqui um bocadinho atrás, essa é que eu acho que é uma experiência muito única, principalmente para pessoas como eu, que vivem na cidade, cresceram na cidade, são da cidade. Se calhar alguém que viva num monte alentejano não sente isso, mas eu senti muito aquilo de chegar ao deserto marroquino e experienciar o silêncio total e a solidão total. E aquilo que eu trago mais dessa viagem, que foi o ano passado tive uma semana em Marrocos, foi, nós estávamos inseridos num grupo, todo o grupo se vai deitar, mas nós éramos 3 ou 4 mais aventureiros, que depois toda a gente se ia deitar, fomos subir a duna maior, e demorámos imenso tempo a subir, porque aquilo é alto e custa muito a subir, e fomos para o topo ver o nada à nossa volta, porque não se vê nada, só se vê as estrelas, vê-se a lua, e é uma solidão total, é um grande silêncio, e eu acho que isso é uma das grandes experiências de Marrocos, é poder experienciar essa solidão e esse silêncio tão grandes. Mudamos agora, vamos tentar fazer aqui uma passagem por alguns dos sítios que provavelmente mais te marcaram, são daqueles que tu mais falas no teu blog, e vamos para um sítio onde a solidão, presumo eu, pelos textos que escreveste, não era de facto aquilo que tu mais pensavas, que é o Brasil, o Rio de Janeiro. Exato. Estiveste numa zona caótica, não é? Sim. Estiveste junto às favelas, Sim. estiveste em Ipanema também. Sim. O que é que guardas mais do Rio e do Brasil? O Brasil, é assim, eu não tive muito tempo no Brasil, mas a experiência que eu tenho, e no Brasil eu só estive no Rio, mas aquela questão de dizer o Rio é lindo, e o Rio é maravilha, o Rio Maravilha, é mesmo verdade, porque eu acho que o Rio tem aquela vibe que é primeiro estranha-se e depois entranha-se. E eu tive um bocadinho essa experiência. Quando cheguei ao Rio, para já eu tive bastante receio, porque é um país com alguns problemas de segurança, não é? Portanto, antes de irmos para o Brasil, existem um conjunto de precauções que nós lemos ou que alguns amigos nos contam, que é: não podes andar com pertences na rua, não podes andar com o telemóvel, cuidado com a máquina fotográfica, etc, etc, etc. Mas a partir do momento em que nós chegamos lá e conseguimos relaxar um bocadinho, aquilo tem uma onda mesmo muito positiva, muito positiva.
Só o facto de podermos andar no paradão junto a Ipanema a pé, ao pôr do sol, e beber um chopp, que é uma cerveja, e poder parar numa das tasquinhas para comer uma coxinha, tem uma onda muito. Mas foi muito tranquilo, boa. não houve problemas de segurança? Não. Eu estive lá uma semana, eu descobri que depois, se calhar, fiz algumas coisas que se calhar não devia ter feito. Eu não andava com pertences, mas, por exemplo, entrei num dos autocarros públicos que passava numa das favelas, e disseram-me posteriormente que era uma coisa que não se deveria fazer muito, principalmente à noite. Mas não me aconteceu nada. Vamos agora até Cuba. A passagem de ano não começou bem, também já percebi que não começou bem a viagem, mas depois as coisas correram mais ou menos. O que é que há para dizer sobre Cuba, para além das praias, Sim. não é? Porque as praias Sim. são incríveis, mas há muito mais do que as praias. Há muito mais do que as praias, mas eu acho que cada viagem é uma experiência pessoal. E nessa viagem, realmente, como as pessoas que leem o Contramapa conseguem perceber, essa viagem não correu bem, não correu de facto bem. E eu, apesar de ter imensos amigos e imensos conhecidos viajantes que dizem pá, Cuba é fantástico, pá, eu guardo mais memórias de Cuba. Péssimas memórias de Cuba, porque correu tudo mal. Eu estive lá, foram mais ou menos 10 ou 12 dias e metade da viagem foi estragada porque nós, quando chegámos ao local do nosso alojamento, não nos queriam receber, inclusivamente queriam nos colocar na rua, e nós tivemos ali uns 4 dias em que não sabíamos onde é que íamos dormir no dia a seguir e não sabíamos quem é que nos ia acordar no dia a seguir e para onde é que nós íamos. E isso estragou um bocadinho a viagem. Mas não foi só Havana? Não, isso foi em Varadero. Varadero, sim. Foi em Varadero que isso aconteceu. Depois nós conseguimos negociar com a nossa agente de viagens que, em troca daquilo, eles nos davam alojamento em Havana, e depois tentámos ir para Havana, mas depois foi muito difícil ir para Havana porque eles lá têm um sistema de autocarros públicos, mas quando nós conseguimos marcar, quando nós fomos à estação de autocarros, não conseguimos marcar, portanto não tínhamos forma de chegar à Havana. Depois tentámos alugar um carro e também não nos foi fácil, disseram-nos que não havia carros para alugar. Então nós lá fizemos um amigo, já não sei de que nacionalidade é que ele era, mas era uma pessoa que ia com alguma frequência a Cuba, e ele lá conseguiu negociar um carro e fomos todos para a Havana e não voltámos a Varadero. Muito bem. Eu há uma grande curiosidade que tenho relativamente a Cuba, que eu gostava muito de visitar também, que é a paragem no tempo que muitas Sim. pessoas dizem que se sente, quase uma espécie Sim. de ilha congelada. Sim. Isso é de facto assim, ou já começa a haver? Também nos Sim. últimos tempos tem havido alguma atualização de Sim. determinadas coisas, mas os carros, a forma como as Sim. coisas são construídas, o que é que isso te pareceu também? Eu acho que já existe um bocadinho um mix. Por exemplo, nos carros nós ainda vemos muitos carros que são antigos, mas depois já vemos a introdução de alguns carros novos na estrada. Portanto, não é aquela visão de, por exemplo, chegarmos à Havana e só vermos carros que parece que têm 40 ou 50 anos. Isso já não acontece. Já existem esses carros antigos e depois existem alguns carros mais modernos, chineses ou russos. São marcas que normalmente nós não conhecemos. Em Havana nós vemos um bocadinho essa paragem do tempo, porque todos os edifícios parece que foram construídos até uma determinada data. Depois dessa data não houve mais construção no centro. No centro, na cidade toda, em todos os lugares que nós visitámos. Portanto, nós conseguimos ainda sentir um bocadinho essa paragem do tempo, pelo menos na arquitetura da cidade, que pronto, de facto não tem evoluído muito. E se calhar, provavelmente, não vamos fazer aqui crítica política, mas se calhar muito provavelmente por causa dos Estados Unidos, uma boa forma de introduzir aqui os Estados Unidos, onde tu também estiveste e fizeste a mítica viagem de costa a costa, que deve ser também impressionante. Aliás, é impressionante e produziu imensos conteúdos também para o blog. Exato. O que é que, assim, de forma geral, o que é que terias a destacar destas cidades todas onde estiveste? Estiveste em Chicago, Washington, Nova York, São Francisco, Los Angeles, Las Vegas, todas as cidades que nós conhecemos dos filmes e de tudo e mais alguma coisa. Qual é que é o sentimento que guardas relativamente aos Estados Unidos? Os Estados Unidos foram de facto a viagem da minha vida, porque foi um grande período de tempo. E os Estados Unidos têm aquele benefício em, dentro do mesmo país, nós conseguimos conhecer culturas completamente diferentes. Ou seja, uma pessoa vai a Nova Iorque, não tem nada a ver com Nova Orleans. Nova Orleans já é tropical, já tem uma cultura crioula. Chegamos à costa da Califórnia, também é completamente diferente, já tem aquela boa onda do sol californiano, da boa onda de São Francisco. Chegamos aos parques naturais e tem uma beleza enorme e completamente diferentes do que qualquer
qualquer coisa que eu já tenha visto antes. Por exemplo, quando chegas ao Monument Valley e vês a areia vermelha e os recortes dos penhascos no horizonte, é uma coisa mesmo à film western, daquilo. Nós estamos a passear às vezes nos Estados Unidos e não aconteceu só nos parques naturais, também acontece um bocadinho em Nova Iorque e também acontece em São Francisco, e nós olhamos e vemos, eu já vi isto antes. Era isso que eu te ia perguntar, ou seja, onde é que eu já vi isto, exatamente? Nós já vimos, Onde é que eu já vi quer isto? dizer, nós portugueses e nós europeus somos completamente embebidos de cultura norte-americana, nós crescemos com os filmes e com as séries e com os livros que lemos dos Estados Unidos, e no fundo ir visitar aquele país é um bocadinho espicaçar a cultura que nós já temos dentro de nós, e isso aconteceu ao longo de toda a viagem dos Estados Unidos. Mas há alguma coisa nos Estados Unidos que seja verdadeiramente diferente daquilo que nós pensamos? Porque nós temos, parece que vivemos lá, temos uma cultura muito próxima à cultura americana, não é? Porque somos completamente invadidos por tudo e mais alguma coisa. Há alguma coisa que tu tenhas descoberto de novo lá? Ou seja, achas que há alguma coisa? Eu acho que sim, porque, por exemplo, eu acho que nós, se calhar nós um bocadinho europeus, gostamos muito de nos contrapor aos americanos, e acho que às vezes existe um bocadinho aquele preconceito contra o americano, que é o americano é arrogante, o americano acha-se o maior, o americano fala alto. Eu conheci uma população completamente hospitaleira, muito de querer dar as boas-vindas. E não encontrei essa arrogância ou essa, às vezes, burrice que se diz que os americanos dizem. Isso para mim foi uma grande surpresa e foi uma grande alegria. Só para te dar um exemplo, nós em Chicago fomos a um bar de blues, porque o Chicago é muito conhecido pelos bares de blues, e fomos assistir a um concerto, e estávamos a assistir ao concerto e como as mesas são um bocadinho são pequenas, eles colocaram-nos juntos com duas americanas, e nós estávamos a assistir ao concerto, jantámos, e entretanto tínhamos trocado algumas palavras com as americanas, e quando nós pedimos a conta, eu a primeira vez não percebi, eu pedi a conta e a senhora do bar disse-me qualquer coisa que eu não percebi, peço a segunda vez a conta e a senhora disse, não, isto está tudo pago. E eu assim, mas como assim está tudo pago? E apontou para as americanas que estavam ao nosso lado. Tinham pago a vossa conta? Tinham pago a nossa conta porque tinham descoberto que nós éramos europeus e que estávamos a viajar pela primeira vez nos Estados Unidos, pagaram-nos a conta. E nós virámos para o outro lado, mas vocês pagaram-nos a conta? E elas levantam-se muito sorridentes, Welcome to America! E deram-nos um grande abraço, aquilo era tipo uma conta de $50 cada um. Mas foram muito queridas e depois só quiseram dar-nos aquele abraço. Depois deram-nos 2 beijinhos e foram-se embora, pronto, queriam só ter aquele gesto de bem-vindos à América. Agora, o Japão terá sido a mais recente, provavelmente destas viagens maiores, terá sido o Japão a tua viagem? Eu, o mês passado, voltei da Indonésia, portanto ok, então se calhar vamos ter que falar um bocadinho disso também. Então, mas vamos ao Japão, então, em primeiro lugar o Japão, que também é daqueles países que de certa forma também nos entram um bocadinho, não é propriamente um país fechado para nós europeus. Como é que é também o Japão? Qual é que foi a tua impressão? O Japão, eu acho que é um país que é muito fácil viajar, mas é muito difícil conhecer, porque viajar não é conhecer, não é? E eles têm uma cultura que é tão diferente da nossa e que tem valores e princípios e uma história tão diferente da nossa, e até um passado bastante recente, eles foram evoluindo de forma tão independente do mundo ocidental. Eles durante séculos estiveram um bocadinho fechados a tudo o que era ocidental, em que às vezes é difícil compreender a cultura deles e entrar um bocadinho neles. Portanto, foi uma viagem onde eu vi coisas lindíssimas, não é? Que também fazem um bocadinho parte do nosso imaginário, tipo, os templos de Kyoto, a cidade velha de Takayama, com as paredes de madeira. Visitei Hiroshima, onde caiu uma das bombas atómicas, e tudo isso é muito bonito de viajar. Mesmo Hiroshima tem o seu lado, entre aspas, não é de bonito, mas tem um interesse em visitar, mas em termos de conhecer a cultura do japonês, eu achei isso um bocadinho mais complicado. Perceber. Isso também porque eu não sou grande conhecedora da cultura japonesa. Eu passei a conhecer um bocadinho com esta viagem, portanto tive essa dificuldade durante a viagem. Estavas a falar de Hiroshima, e um dos textos que eu gostei mais relacionados com o Japão foi precisamente o texto em que tu falas de Hiroshima e em que fazes aquela relação de estares a ver uma notícia
notícia no avião Sim. sobre um bombardeamento na Síria Sim, por sim. parte dos Estados Unidos por causa da utilização de armas químicas, Sim. e parece-me sempre, não sei se é verdade ou não, mas que tentas sempre fazer esta Sim. ponte entre aquilo que é a realidade, porque é muito bonito ir a um Sim. sítio qualquer, mas é preciso perceber o que é que Sim. aconteceu, porque é que aquilo existe, e isso Exato. também é relevante, não é? Sim. Ou seja, estar em Hiroshima e perceber exatamente o que é que aconteceu Sim. ali, que pode ser Sim. bonito, pode ter o seu encanto, mas aconteceu ali uma coisa terrível, e Sim. fazer essa ponte com a realidade. Tentas Sim. sempre fazer esta ligação. Pá, eu tento sempre fazer muito essa ponte, porque para mim viajar, eu tenho uma relação muito próxima com a história, eu gosto muito de conhecer história e conhecer a história dos locais que visito. Muitas vezes nem tenho tempo de fazer isso a priori, e faço a posteriori. E vou ler e conhecer um bocadinho do que é que se passou ali naqueles sítios e qual é que é a história desses locais. Fiz isso um bocadinho com o Japão, fiz também isso com os Estados Unidos, porque isso para mim é muito importante. Para mim isso é que é viajar, é conhecer porque é que se passou ali e o que é que aconteceu ali. E com esse texto de Hiroshima também realmente é um dos meus preferidos que eu já escrevi, e tocou-me bastante, porque eu naquele momento em que estava naquela cidade, e que é uma cidade que é marcada e que vai ser sempre marcada pela guerra, eu senti o medo da guerra naquela cidade. Dá vontade de perguntar, não aprendemos nada, não é? O mundo Exato. não aprendeu nada com Não aquilo que aprendeu aconteceu ali. Exato, e eu a própria mensagem que estava escrita numa das lápides ou dos placares de mármore que eu vi em Hiroshima falava mesmo sobre isso, que os erros do passado não se iam repetir nos erros do futuro. E nesse dia que eu li isso, estava-se a passar aquela crise que houve há pouco tempo na Coreia do Norte, que até vieram os navios dos Estados Unidos e estavam ali perto do mar do Japão, e foi mesmo nessa altura. Portanto, não sei se nós aprendemos alguma coisa. Exatamente, essa é de facto a pergunta, e faz sentido também perceber sempre o que é que significa cada coisa para que as viagens não sejam só postais ou fotografias no Facebook. Sim. Para mim não fazia sentido nenhum tirar uma selfie com o local onde caiu a bomba, isso para mim não fazia muito sentido. Exatamente, há ali até um sentido de respeito. Depois temos aqui outro local que é São Tomé, que de facto... A pergunta que eu tenho aqui apontada para te fazer é porque é que São Tomé mudou a tua forma de ver e de viver o mundo, porque de facto dizes isso, e não dizes isso relativamente a mais nenhum país, dizes isto só relativamente a São Tomé. E porquê? Porque São Tomé é pequenino, não tem pelo menos a envolvência histórica que os Estados Unidos têm, que Marrocos tem, que o Japão tem. Porque a São Tomé, porque é que São Tomé te mudou? Sim, eu estive em São Tomé 2 meses e estive num projeto de voluntariado num único sítio, portanto eu tive a oportunidade de conhecer aquele país e aquelas pessoas de uma forma que eu não conheço outro país e outras pessoas, porque me envolvi mesmo na comunidade, e aquilo para mim aconteceu numa altura da minha vida em que também fez todo o sentido. Eu na altura estava a tirar mestrado de Gestão da Nova, que é um meio relativamente protegido, e aquilo foi um choque para mim, partir para um país em que as pessoas se calhar têm que caminhar 10 km ou 15 km para irem buscar água, onde as pessoas muitas vezes não têm comida em casa e podem ter que ir lá fora recolher fruta das árvores, e mesmo assim são felizes, e mesmo assim levam uma cultura que é muito, que eles dizem, leve, não é? Portanto, cada dia vive-se de cada vez e nós temos é que ter calma. E, portanto, numa altura da minha vida em que eu estava num meio relativamente protegido e alvo de muito stress, porque na altura tinha algum stress naquilo que estava a fazer, ir para um meio completamente diferente que me abriu um bocadinho a mente e me fez perceber: não, a vida não é aquele stress, a vida não é aquele meio protegido. Portanto, isso nem é 1% do mundo. É preciso conhecer outra realidade para vermos e dar valor a outras coisas. E nós é que somos os privilegiados, nós é que fazemos parte da pequena parte do mundo que tem. Eu sou a pessoa mais privilegiada do mundo, e as pessoas no dia a dia acho que perdem um bocadinho essa noção de que os nossos problemas são muito pequenos. Existem outros problemas muito maiores com outras pessoas de outras partes do mundo. E mesmo assim essas pessoas conseguem olhar para a frente e conseguem se rir dos outros e delas próprias. E acho que às vezes nos falta um bocadinho isso. Bom, e para terminar, a Europa, não é? O que há a dizer sobre este nosso continente, que todos gostamos de... amamos odiar, não é? Porque é um bocadinho assim, parece que é tudo muito mais... Não sei, eu acho que nós aqui na Europa estamos um bocadinho cansados de estar bem, não sei o que é que acontece, mas o que é que tens a dizer acerca da Europa, de Portugal, Espanha, Alemanha, França?
Sim, eu acho que é isso de cansados de estar bem, é uma expressão que define muito bem o sentimento europeu, porque nós realmente aqui estamos muito bem, não é? Nós E gostamos basta de viajar um bocadinho e olhar para o lado como estamos tão bem. E este sonho europeu, a inexistência de fronteiras, não é? Isto parece que é, Sim. não sei, parece que é quase uma quimera, não é? Sim, sim. Uma coisa que nunca iria acontecer e que aconteceu. Sim. Nós éramos adversários de Espanha, andámos Sim. sempre à bufetada e afinal de contas Sim. agora temos uma fronteira aberta. O que é que podemos esperar desta Europa? O que é que tu achas desta Europa? Eu gosto muito desta Europa. Eu ultimamente tenho preferido viajar para mais longe, para sítios que eu conheço menos, mas a Europa para mim é algo que me diz muito, e como eu sou uma pessoa que gosta bastante de história, eu gosto de ir aos sítios para conhecer aquela história. Por exemplo, quando fiz o Interrail, que é uma das viagens que eu fiz pela Europa, lembro-me muito de ir visitar os monumentos históricos. Para mim, fazer esse Interrail foi também um bocadinho reviver a Segunda Guerra Mundial, porque uma pessoa vai passando pela Alemanha, pela Polónia, pela Áustria e vai vendo a pegada que a guerra deixou e que o sofrimento deixou. Portanto, eu gosto muito de viajar. Aliás, eu este ano tenho 3 viagens planeadas ainda. Boa, e são as 3 à Europa. Ah, é? Sim. Ok, sim. vais onde? Vou à Croácia, vou à Irlanda. Em princípio vou à Irlanda, não está fechado, e provavelmente vou à Marselha também. Muito bem. Sim. Ok, olha, muito obrigado. Acho que correu bem. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, se Não. quiseres dizer alguma coisa. Agradeço imenso, acho que correu Ok. muito bem. Obrigada. Muito obrigado.